nossa pauta hoje é bem tranquila, mas ela tem alguns problemas conceituais que a gente vai tentar resolver, tá? Primeiro passo, a gente precisa voltar, posicionar vocês na Antiguidade Clássica, em especial o período de Atenas. Você sabe que Sócrates não escreveu uma linha, mas você já leu coisas de Sócrates nos textos de Platão. Platão, discípulo de Sócrates, usava Sócrates como personagem dos seus mais variados textos. Emprestava voz para ele, para que as ideias fossem divulgadas em forma de diálogo. Só que os gregos, por mais que nós, de certa forma, sejamos assim simpáticos aos gregos, que os ocidentais, diferentemente dos persas, dos assírios, dos caldeus, há um elogio para os gregos, né? A tradição filosófica é simpática ao pensamento grego e há professores que dizem assim que os gregos são inéditos, originais, meio que exclusivistas, mas não são. Tanto que eu quero começar a minha fala dizendo que eles se preocuparam, os gregos, com a forma de governo de uma cidade, com a polis. Mas para começar essa discussão, eles tiveram que considerar um contexto persa. Então eu vou remeter vocês a um texto do Heródoto, um grande historiador grego, que antes dos filósofos considerados clássicos, ele já relatava em sua obra a história, 3 personagens persas, 3 grandes líderes da Pérsia, que estavam discutindo, pós-morte do imperador Cambises, como é que a Pérsia vai ser daqui para frente. Porque até agora o Cambises, imperador persa, era um tirano, um déspota, um ditador. Com a morte dele, como é que nós vamos gerir a cidade? Ou as cidades do Império Persa, que eram várias cidades, né? Persópolis, por exemplo, era uma delas. E eles então começavam a discutir, será que seria importante gastar energia na monarquia, ou na aristocracia, ou na oligarquia, quem sabe na democracia? Quer dizer, eu estou dizendo para vocês que os clássicos de Atenas partiram do texto do Heródoto, de encontrar uma forma pura de governo, de uma forma melhor, uma forma mais íntegra. Então, não nasce assim do acaso essa discussão sobre formas de governo. Ela tem um início, ela tem uma discussão. A contribuição dos gregos, seja de Sócrates, Platão e Aristóteles, é uma preocupação com que determinadas formas de governo, inicialmente boas, com bons princípios, poderia se degenerar, se prostituir, se perder, se transformar em outra coisa. Sabe? Abandonar a sua ideia primeira, porque isso era muito usual no nosso meio, né? Os homens, como vocês sabem, como já dizia Foucault, o homem é um rosto desenhado na praia, cuja onda vem e todos os dias muda a nossa fisionomia. O que você é hoje, não sei se será amanhã, porque nós estamos em movimento, a dialética é muito forte. Então não adianta ter também um sistema, uma forma perfeita, se os homens responsáveis por colocar em prática, de repente se degenerarem, abandonarem os seus princípios, se perderem, seja culturalmente, politicamente, socialmente, certo? Essa vai ser a preocupação dos gregos, em especial Platão, que escreve sobre Sócrates, né? Tem um começo aí muito importante. Eu me lembro que na nossa primeira exposição, quando eu falava que Platão não era muito simpático à democracia, sempre gera um mal-estar, né? Pô, mas a democracia parece ser uma coisa tão positiva e de repente os filósofos clássicos tinham uma certa resistência à democracia. Então, aí nós vamos resolver o primeiro problema, o primeiro nó de trânsito. Existe um contexto para Platão se opor à paixão como uma coisa vulnerável, como uma coisa passageira, como uma coisa efêmera, né? Portanto duvidosa,
e, consequentemente, se opor à própria democracia, que era uma coisa das massas, da multidão, do povo, vulnerável muitas vezes. Porque, na verdade, havia um temor de Platão de que a massa fosse, obviamente, manipulada por sofistas que usavam da retórica, que usavam de um argumento para alterar as regras do jogo. Então, a resistência de Platão à democracia não era a democracia em si, isoladamente, mas ao uso dela, ou à manipulação dela. Isso faz a gente se lembrar de um texto de Karl Marx, do século XIX, também muito mal compreendido, muito mal lido, muito enviesado, quando ele dizia que a religião é o ópio do povo. E daí gerou toda uma celeuma. Veja bem, depende de como você a usa. A religião pode ser uma coisa extremamente positiva, mas pode também ser uma coisa extremamente negativa. Então, depende da estratégia, da metodologia, né? Depende de quem está por detrás dela. Me entenderam? Bom, então eu tenho aqui um roteirozinho e eu queria começar, que vocês me acompanhem, por favor, a figura de Sócrates. Porque Sócrates, por exemplo, ele vai se opor radicalmente àquela política que deixou de ser política e se aproxima muito do poder, né? Então, ele se opõe àqueles que legislavam, àqueles que cuidavam da cidade, tanto que ele é taxado de subversivo, de uma pessoa supostamente marginal, tanto que ele vai ser condenado. E Sócrates era tão fiel a Atenas que ele não queria ir contra a própria lei que ele ajudou a criar. Porque se tem uma coisa positiva dos gregos, é que eles não aceitavam a lei vinda do alto, vinda de um imperador ou vinda de divinos, né? Eles queriam criar a própria lei com autonomia, uma lei que fosse discutida, que fosse muito bem refletida e que pensasse a coletividade. Como ele ajudou a construir a lei de Atenas, e ele estava sendo acusado por tentar ir contra a lei de Atenas, ele resolveu assumir o sacrifício. Então, a figura de Sócrates é emblemática, por quê? Porque ele não está contra a política, mas o poder do poder. Aquilo que aparentava ser e não era. Então, esse era o medo que Sócrates tinha, Platão tinha e Aristóteles tinha. Cicuta. Ele optou por esse... na verdade, ele tinha bons discípulos que até orientaram ele, Sócrates, dá para fugir. Você não pode morrer, não é hora de morrer. Né? Mas ele era tão coerente com os seus princípios, com a sua essência, exatamente, que ele opta por esse encaminhamento. Agora, ele estava muito preocupado com aquilo que parecia ser e não era, que era a manobra dos discursos. É o que nós chamamos hoje de discursos, né? Tem muitos discursos, muitas ideias falsas, sobretudo hoje, num período de muitas redes sociais, é muita informação, sem crédito, sem muita fonte, que você não sabe se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Sócrates chamava isso de simulacro, certo? Passe mais uma. À medida que os gregos começavam a pensar na justiça da cidade, na lei da cidade, certo? Na autonomia da cidade, na organização da cidade, então eles não pensavam no umbigo, eles não pensavam na particularidade, no privado, na casa de cada um. Essa foi a grande sacada dos gregos. Eles pensavam a política como a palavra, política tem a ver com logos, palavra, onde eu posso me manifestar na praça, que era chamado de ágora, num local que ia ter o contraponto, alguém ia ter uma outra ideia, mas eles iam discutir com muita determinação e chegar a um denominador comum, a um resultado. Então, isso acontecia na polis, eles estavam refletindo, qual é a melhor forma? De muitos no governo ou de poucos? De um ou de mais? Da maioria ou da minoria? Os mais sábios ou os mais experientes, ou os mais ricos, ou os mais virtuosos? Eles estavam tentando encontrar aquilo que seria o equilíbrio, o justo meio, a forma mais importante. Passe mais uma. Foi o Heródoto, então, que vai pautar todos eles. Ele escreve um material chamado História e ele relata o diálogo de 3 persas, Otanes, Megabises e Dario. Eles estavam pensando, já que Cambises morreu, que era um tirano, um ditador, né, nós podemos pensar assim, já que o
cara que dirigiu o Egito morreu, que dirigiu o Iraque morreu, os iraquianos hoje conversando, por exemplo, né? Como é que vai ser, depois que o Trump morrer, os americanos conversando, como é que vai ser pós-Trump, né? Estou dando um exemplo. E eles discutiam, cada um tinha uma opinião, vamos para a opinião de cada um. Passe mais uma. Otanes afirmava que a monarquia era a melhor forma, na opinião dele, particular. Um persa, devido à riqueza e à inveja de um suposto monarca, porque o homem é falível, né, finito, ele poderia se corromper, se degenerar e poderia virar até um tirano. Então, tinha a forma boa e a forma não boa, certo? E que se virasse um tirano, né, muito poderoso, então talvez fosse melhor entregar o governo para o povo, para a maioria. Eles estavam pensando em possibilidades. Mais um. O Megabises, o segundo a falar no texto do Heródoto, concorda com a crítica da monarquia, que o monarca podia se perder, né, se prostituir, mas a massa também, ele não via com bons olhos a massa, muito vulnerável, muito fácil manipulável, que poderia virar uma turba, podia virar então, de repente, uma ditadura da maioria. A ditadura da maioria é tão ruim quanto a ditadura de um, segundo o Megabises. Então ele defendia o quê? Pessoas que tinham excelência, virtude, que tinham cuidado de separar o que era justiça do que era injustiça, certo? Então ele defendia a aristocracia, os melhores homens, os mais qualificados, os mais preparados. Mais uma. O terceiro é Dario, que está no livro do Heródoto, ele tem um pensamento um pouco diferente. Olha, monarquia, democracia, aristocracia, são três formas, sim, tal, mas pode se prostituir também, pode se perder, pode virar uma oligarquia, o governo de poucos cujo dinheiro, né, eles sempre se preocupavam com o dinheiro, tanto que as eleições hoje, o grande problema é o dinheiro, né? O dinheiro como um fator determinante do processo eleitoral é muito perigoso, sobretudo se o dinheiro for sujo, né? Caixa 2, como está acontecendo por aí. Então, ele achava que a própria democracia também poderia se corromper. Então, eles estavam discutindo. A partir do livro do Heródoto, os gregos, então, começaram concretamente a tomar um posicionamento. Vamos a eles. O debate grego, quantos devem governar e como se deve governar? Eu já comentei isso com vocês. Se você governar para a maioria, você está prejudicando a minoria. Se você governar para a minoria, você está prejudicando a maioria. O correto, o equilibrado, o sensato, o virtuoso é governar para todos, mas é difícil agradar a todos. Mais um. Então foi na obra A República que Platão começou a imaginar, a hipotetizar, mesmo que não existisse na prática, algo que atendesse e que viesse ao encontro dos gregos. Então nessa obra A República, ele tenta pensar aquilo que a filosofia mais pensava, que é a justiça, que é a liberdade, que é a igualdade, mas não na casa, não no doméstico, não no ambiente particular, na cidade. Então, o objeto de Platão é a cidade justa. Viu? Qual seria o modelo de cidade justa? Na cabeça do Platão, na cabeça dele, ele tinha uma cidade ideal, Calípolis. Ele era um sonho de consumo dele, né? Onde as pessoas podiam ter a sua parte sem tirar a parte do outro. Mais um pouquinho. Ao apresentar a cidade ideal, diferentemente das cidades existentes, porque você sabe que Atenas havia mais de 30 cidades, a Grécia tinha mais de 30 cidades-estados. Atenas era uma delas. Então ele comparava o ideal com aquilo que existia na realidade. E ele começava então a verificar as imperfeições que pudessem existir, tanto na monarquia, quanto na aristocracia, quanto na democracia. Tá? O contrário de monarquia para Platão é tirania, um déspota. O contrário de aristocracia, que é um governo dos excelentes, era a oligarquia, o governo dos ricos. E o contrário da politeia, que era um governo das massas, de consultar a população, de saber o que a população pensa, seria a democracia, que seria uma forma degenerada, porque manipulada por hábeis sofistas que usavam da falácia, que alteravam o produto, tá? Que usavam da ilusão. Por isso essa briga de Sócrates, Platão,
com os sofistas, né? Eles têm o valor positivo deles, que eles tinham opiniões, mas no entendimento de Platão, eles tentavam manipular a população, né? Usar a população como coisa, como instrumento. Mais um pouquinho. Então, inicialmente, o Platão começa a avaliar o governo dos ambiciosos, da timocracia, que é uma falsa aristocracia. Porque a boa aristocracia é o sujeito preparadíssimo, o sujeito que tem princípio. Se bem que é muito difícil medir quem tem princípio. É difícil hoje. É difícil medir quem está mentindo, quem está falando a verdade, né? Tem até máquinas que tentam mostrar se você está nervoso, muda a voz, etc. e tal. A justiça já começa a usar esse elemento. Imagine no passado. Será que o sujeito não está me enganando? Será que o sujeito não está se fazendo como um homem de excelência, mas na verdade ele é apenas um ambicioso que quer se manter no poder, usando da sua fama, usando do seu capital, usando da sua influência, né? Então o Platão estava preocupado entre aquilo que era de fato e aquilo que parecia ser, tá? A famosa questão da sombra, né? A verdade verdadeira ou aquilo que poderia parecer com a verdade. Porque, segundo ele, esse governo dos ambiciosos podia cair na oligarquia, um governo de poderosíssimos, né? Que tinha pouca gente, que tinha muito capital, que tinha o poder econômico, que podia manipular. Segundo Platão, quando a maioria governa, na opinião dele, influenciados por terceiros, a tendência é de permitir muita coisa. Tudo é permitido, tudo é possível, não há muito critério, é o que ele chama de muita licenciosidade. Cada um faz o que quer, é a casa de todo mundo. É mais ou menos o que algumas pessoas pensam do público, né? Eu tenho uma visão bastante criteriosa sobre o público. O público também não pode tudo. Não é porque é público que pode tudo. Tem que ver se pode. Temos condições, há recursos para isso, viu? Todo mundo quer aumentar o salário. Todo mundo quer trabalhar menos, né? A democracia, ela é bacana. Eu desejo, eu quero, mas é possível. Estamos em condições. Será que esse é o momento? Tem que ter um certo equilíbrio também. E segundo Platão, a massa, sem muito critério, permitia tudo, é a casa de ninguém, é a casa de todos, é a casa de ninguém. Então, a coisa podia se perder. E quando se perde, vira o quê? Uma anarquia, vira o caos. E no caos aparecem oportunistas, sabe? Que vão se aproveitar desse vazio que a maioria deixa, né? E que alienígenas, vamos dizer assim, não estou falando de ninguém. Vocês que podem aí fazer suas analogias, né? Mas aparece um cara do nada, tá? De fora da política, como um salvador da pátria. Aparentemente é até uma pessoa interessante, mas você não sabe o que está por detrás, porque está tudo perdido. Eu ouvi dizer essa semana, por exemplo, que Luciano Huck pode ser candidato a presidente da República, né? Sabe, essas coisas do gênero. Então, de repente, aparece, para resolver o caos, aparece alguém que vira um tirano também, né? Uma nova ditadura, uma ditadura diferente. Então, o Platão estava preocupado com esse tipo de situação. O pensamento platônico, então, eu sei que num primeiro momento a gente fica meio hostil ao Platão, mas o Platão está contra a democracia, contra as pessoas simples, contra os pobres. Não, ele está preocupado com o uso, com a instrumentalização dessas pessoas que normalmente são mais vulneráveis, mais fáceis de serem contornadas ou manipuladas. Essa é uma preocupação. Por isso que ele fala, existe a boa democracia, mas existe a impura democracia ou a má democracia. Tá? Então ele estava preocupado com eleição, ele estava preocupado com os critérios, ele estava preocupado com os guardiões, quem seriam os que iam cuidar da casa de todos. Os intérpretes de Platão, que até hoje existem, os neoplatônicos, que continuam escrevendo, né, eles tentam então separar o joio do trigo. Tentam salvar a pele do Platão. Olha, Platão estava escrevendo isso por conta daqueles sofistas, porque o ambiente era de muita retórica, tá? Muito vazio, muita coisa sem sentido, sabe? Muita coisa sem significado. Sabe quando você começa a falar muita coisa, mas não diz nada, né? E a população, você sabe,
no tempo de Roma, né? Já havia no tempo de Otávio Augusto. O que vamos fazer com os plebeus, meu Deus do céu? Os plebeus estão aqui em Roma, o que vamos fazer com eles? Aí alguém sacou. Olha, eles gostam de circo, gostam de espetáculo, gostam de pão. Né? É uma forma de distraí-los, do entretenimento. Você sabe que em Copa do Mundo, futebol, carnaval, né? As pessoas começam a se esquecer do mundo real. Tá? Aliás, para acabar com um problema, você cria outro problema, né? E desvia a atenção das pessoas para as coisas mais sérias. Um projeto que está em discussão, né? Você desvia a atenção das pessoas. 3 textos de Platão merecem a nossa atenção especial. Um sobre Górgias, onde ele dialoga Sócrates e Górgias conversando, Sócrates e Polo conversando e Sócrates e Cálix conversando. Essa talvez seja o melhor ponto do texto de Platão. Por retórica, por mentira, por alteração da verdade, concebe a tese que gera a crença. Viu? Por isso que Freud, o grande Freud, o psicanalista Freud, estava muito preocupado no século XIX com o futuro das religiões, que usavam de muita ilusão, sabe? E que fazia as pessoas crerem em coisas extraordinárias, né? E que fugiam um pouco da racionalidade. Era o temor de Platão com os retóricos. O cara dizia isso, dizia aquilo, as pessoas acreditavam, mas não tinha nada a ver com verdade, com esclarecimento, com saber. Porque a preocupação dos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, era o que é justiça e o que é injustiça. E isso aplicado na cidade. A briga não era então contra a democracia em si, ela é uma coisa muito positiva. Consultar as pessoas, ouvir os problemas das pessoas e de repente estabelecer uma política pública que atenda aos interesses de uma grande maioria, né? Sobretudo dos despossuídos. Mas o problema era que essa multidão era muito febril, era muito vulnerável e facilmente domável ou domesticada. O problema estava, então, em abusar da retórica. E aí Platão, então, elege um vilão, né, o sofista. Injustos falando de justiça. Viu? É o que eu mais estou escutando por aí. Pessoas injustas reclamando por justiça. Pessoas poderosas falando de democracia, né? Com interesse muito próprio. Em Polo, que é um dos textos que Platão escreve do diálogo de Sócrates e Polo, escreverá: de todos os cidadãos, os oradores, os que usam da retórica, são os menos poderosos, porque eles são vazios, né? Há um vazio neles. Usando Sócrates como grande interlocutor, Platão dirá que o filósofo concede que eles pensam fazer sempre aquilo que lhes parece melhor, que vem ao interesse particular. E aí que está o perigo, né? Sócrates dirá em um texto escrito por Platão: o maior de todos os males é cometer injustiça, seja pública ou privada. No centro da discussão de um outro livro de Górgias conversando com Sócrates, né? E aí é que eu quero dar a primeira cacetada, né? No bom sentido, vai haver um desentendimento entre política e filosofia. Tá? A filosofia começa a cobrar da política aquilo que ela disse que faria e que deixou de fazer. Sabe quando a política comete um estelionato, né? Diz que vai fazer algo e faz outro algo. Aí a filosofia começa a cobrar, viu? Mas o discurso primeiro era isso, e não aquilo que veio a ser. Então, começa a haver um desentendimento. Não é mal entendido. Quando a gente está discutindo com alguém, pode acontecer mal entendido. Estou falando grego, você está falando latim. Mas eles estavam falando da mesma coisa, mas com interesses diferentes. Por exemplo, você está falando de justiça. Nós estamos falando de justiça aqui. Aí alguém começa a falar de direito. Viu? Direito é diferente de justiça. Eu conheço muito direito injusto. Né? Justiça é uma coisa muito boa que todos devem perseguir. O direito é um caminho que você pode chegar na justiça ou não. Quantas coisas injustas o direito anda fazendo, sobretudo o direito positivado. Porque quem é que trabalhou o direito por primeiro? Classes favorecidas, classes privilegiadas. Então, começa a haver uma discussão.
Nós estamos falando da mesma coisa, mas com ângulos diferentes, com olhares diferentes, né? Nós estamos falando de política, alguém está falando de política como poder, é completamente diferente. Então, dito de outra forma, existe a regra, a norma, aquilo que os homens inventaram, que os homens acordaram, e existe a natureza da coisa, tá? A natureza em si e aquilo que é alterado. Porque a lei, ela é criada pelos homens, tá? E os homens podem alterar a lei, modificar a lei, criar um aditivo, um substitutivo, uma nova constituição e assim por diante. A filosofia é com Aristóteles, um pouco diferente da de Platão, tá? Não vamos mostrar a essência agora de Aristóteles. Ele estava preocupado com uma cidade justa e uma cidade feliz. E ele estava preocupado com o coletivo, nada com o privado, nada com o particular. E ele, mais do que Platão, estava preocupado com a ética. Tanto que ele escreve um livro para o próprio filho, Nicômaco. Filho, você não pode ser muito liberal, mas também não pode ser muito avarento. Tem que haver um equilíbrio. Então, Aristóteles tinha uma carga muito mais conduzida. Isto é o bem, isto é o mal. Isto é justo, isto é injusto. Então ele mostrava as deficiências de alguns conceitos e os valores de outros conceitos. Passemos. A estratégia de Aristóteles, ele nos dá uma visão daquilo que não é uma cidade e daquilo que não é um cidadão, para depois mostrar o que é uma cidade e para depois mostrar o que é um cidadão. Posso dizer para vocês, atualizando Aristóteles hoje, nós não moramos numa cidade, e nós temos muito poucos cidadãos aqui na nossa cidade. Porque as pessoas às vezes veem a nossa cidade, a Guarapuava, como um local para trabalhar, como um local para ter lazer, um local para rezar, um local para estudar. Aristóteles pontua tudo, um local seguro, vamos supor, imaginemos que tenha segurança, né? Mas ele falava, a cidade tem um papel muito maior. Então vamos tentar mostrar para vocês aqui. Passamos. Segundo Aristóteles, os homens não formaram uma comunidade, uma cidade, só por causa de viver. Viu? Porque tem gente que não vive, tem gente que vegeta, mora junto, nem se conversa, não se cumprimenta, não está preocupado com o outro. Eu conheço alunos de uma sala que alguém de repente falta 3 semanas e você nunca perguntou, o cara está faltando, será que aconteceu? É igual que alguém que começa a não vir, a gente deveria se preocupar. O que aconteceu com essa pessoa? Porque não é só um aglomerado de pessoas, sabe? Não é só para se juntar por se juntar. Aristóteles vai ser bem claro. Não é só por causa de viver, mas por causa de viver bem, de se preocupar com o outro. Senão nós seríamos meramente animais. Continuemos. Se aquilo que é próprio dos homens é a virtude, é a qualidade, é a excelência, não é uma associação, não é me juntar com alguém, sabe? Trabalhar com alguém, estudar com alguém apenas. É muito mais que isso. Não é apenas produzir aqui. Existe um elemento muito mais significativo. Vou mostrar para vocês. Os homens não se associaram com vista a formarem uma aliança militar, nem para fazerem trocas apenas, comércio apenas, e se ajudarem mutuamente apenas. Isso é muito pouco. Isso para Aristóteles é insuficiente. Segundo Aristóteles, uma cidade política, essa que eu estou dizendo que nós não temos ainda, ou temos muito pouco, devem ter instituições políticas comuns a todos, onde todos podem participar de igual maneira, tá? E de viverem virtuosamente, tá? Buscando o seu aperfeiçoamento, melhorando um ao outro, aprendendo mais, colaborando, tá? Não é só para não ser enganado, não é só para não ser traído, não é só para ganhar dinheiro, sabe? É uma coisa muito mais complexa. Chegaremos lá. Aristóteles nega que seja a cidade apenas uma agremiação, uma associação comercial, um sindicato, uma universidade, uma escola, um prédio, um condomínio, só produção de bens, só clube. Um clube, só templo, só igreja. E olha que, né, a igreja é uma coisa até aparentemente positiva, depende do uso dela. Aristóteles propõe que um homem nada é sem a sua cidade. Lembra? Por isso que ele sempre insistia, o homem é um animal político que precisa do outro para viver melhor.
Ele não se basta a si próprio. Se ele se bastasse a si próprio, ele seria Deus. Como ele não é Deus, ele também não é uma besta, não é um monstro. Ele precisa conviver com seus pares. A finalidade da polis deduz da finalidade dos seus membros. As pessoas que moram aqui têm que ser importantes, têm que ser valorizadas. Defende uma cidade que tenha a perspectiva da totalidade, porque nós vivemos numa cidade que tem pessoas excluídas, tem pessoas que não participam de nada, tem pessoas que não têm salário, tem pessoas que não têm emprego, tem pessoas que não têm casa, tem pessoas que não estudam, certo? Então não adianta eu estar bem, você estar bem, é preciso pensar no conjunto da ópera, aquilo que é útil, não por um período apenas, não é por 4 anos apenas, não é uma visão de governo, é uma visão de estadista, uma visão muito maior. Em primeiro lugar, as pessoas unem-se porque sentem necessidade de se unir. É importante me unir a outra pessoa, tá? Eu vou colaborar, ele vai colaborar, nós vamos colaborar. É um pouco igual a um casamento, né? Você vai conjugar com alguém. Vai haver uma parceria, é um cônjuge. Aristóteles faz menção ao conceito de suficiência, de uma vida excelente. Não apenas uma vida material, uma vida econômica, que tem gente que está preocupado consigo próprio, né? Privatizou o mundo, o resto pouco importa. O que importa é o meu bairro, é o meu condomínio, é a minha casa, é a minha empresa, é a minha escola, né? É muito do meu. Mesmo quando não preciso de nenhum auxílio ou de alguém, eu quero viver junto, sabe? E você sabe que nós estamos enfrentando um debate muito grande com exclusão e inclusão. Eu sei que há muito mal entendido sobre incluir alguém e excluir alguém, certo? Isso remonta à discussão de ações afirmativas, leis afirmativas que resultou em cotas. Não se trata de dar por dar, não se trata de proteger por proteger, né? Beneficiar por beneficiar. A coisa é muito mais complexa do que isso. Diferença vital que Aristóteles nos coloca na obra A Política. Só o homem, dentre os animais, dispõe da palavra, tá? Da fala, que define o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é correto, o que é incorreto. A gente tem um filtro. Não sei se vocês sabem, felizmente a ciência tem avançado nesses estudos, a nossa moralidade existe. Nós temos naturalmente um senso de moralidade que me permite avaliar isso é bom, isso é mal, isso é benéfico, isso é maléfico. A nossa natureza, felizmente, as pesquisas demonstram isso, ela é mais altruísta do que propriamente egoísta. O problema é a manipulação disso, né? A distorção disso, que eu chamei de degeneração. Aristóteles parece querer diferenciar o instinto social da instituição política. Viu? Vamos mostrar essa diferença agora. Por vida social, ter amigos, ter filhos, ter profissionais que trabalham ao seu lado, ter professor, ter aluno, é importante. Faz parte ter uma vida social. Você vive numa sociedade. Só que isso não basta. Não basta estar próximo de alguém, tá? Até porque é necessário viver em sociedade. Mas há um elemento a mais que será que a gente tem a capacidade de diferenciar que isto é injusto e que isto é justo? Então, o elemento político, que é superior ao elemento social, é ter a capacidade de discernir. Eu vivo numa sociedade, mas isso está errado e isso está certo, tá? Isso é ruim e isso é bom. Aí, essa capacidade de discernir o que é justo e o que é injusto, que nós damos o nome de política. Então, nós temos essa capacidade de pensar, de ter consciência. Maquiavel lembra a deusa Virtu, no singular. Deusa Virtu é uma deusa que tinha disposição, que tinha coragem, que tinha energia, que não aceitava qualquer coisa, que era muito forte e que era capaz de mudar a realidade, que tinha decisão, sabe? Que era enérgica, que tinha vitalidade, que não esperava a sorte,
que não esperava o destino, tá? E aí o Maquiavel coloca o contrário da virtude. O contrário da virtude, o contraponto é a fortuna, que tem a ver com fortuna. Que para vocês também, fortuna, para Roma era tudo de bom, né? Quem tinha fortuna tinha poder. Mas o mundo cristianizado condenou a fortuna, condenou a riqueza. Como se todos os ricos fossem pessoas maléficas, perigosas, negativas, que a fortuna podia mudar a minha cabeça, né? Eu poderia então deixar de valorizar as pessoas por conta da fortuna. Só que o Maquiavel vai pensar a fortuna como aquele que acredita no destino, deixa a coisa acontecer. É uma coisa meio passiva, sabe? É uma coisa meio paralisada. Então, ele quer o quê? Nesse ambiente que Florença está se perdendo, que precisa de alguém com virtude, com força para reverter o jogo, então ele deposita a confiança num príncipe que seja forte, que seja temido, que faça acontecer. É nesse ambiente que eu quero provar para vocês. Então, é um tratado que vai dar conselhos, sugestões a um possível príncipe. Ele tem em mente quem é esse príncipe. Na cabeça dele, só uma pessoa poderia botar a Itália ou Florença no lugar que nunca deveria ter caído, que era o César Borgia, que era o suposto filho do Papa. Veja bem a que pé chegou a situação, né? Mas ele escreve isso para o Médici, que era o Médici que estava governando naquele momento. Até porque o Médici derrubou ele perdeu empregos. Tipo, quero voltar a trabalhar, então eu quero que você saiba que eu sou importante, que eu posso te ajudar a dar poder para você não cair, para você se manter no poder e para você aumentar o poder. Então eram recomendações. Maquiavel esperava inclusive ter um emprego de volta, o que não aconteceu. Ele nunca mais voltou a ser ninguém. Ele caiu em desgraça. Passando. A ideia, então, da obra é reconquistar o poder perdido. Ele mesmo tinha perdido o poder, tinha perdido o cargo, de caráter individual, mas ele também pensava, coletivamente, ele pensava que um príncipe poderia fazer com que a Itália, né, não fosse dominada por outros povos. Né? Ele estava pensando de se manter, a Itália não cair, no caso Florença não cair. E ele se julgava experiente, tá? Porque ele viveu nas rodas, ele sabia, rodas políticas, ele sabia lidar com o poder. Mais uma. O que ele quer? Não é o ideal, como pensou Platão. Vamos pensar naquilo que é real, sem discurso, sem ficar falando o que poderia ser, porque nós temos muito de utopia, né? Ah, poderia ser assim, se eu estivesse lá eu faria isso. Ele, viu, concretamente, Maquiavel diz, o que nós temos hoje? E com o que nós temos hoje, o que nós podemos fazer? Viu? Porque eu sei que às vezes a gente é crítico do presidente da Câmara, às vezes do prefeito, do governador, do presidente da Assembleia, do Temer, do Trump, do Francisco. Do Francisco não, né? O Francisco é uma boa pessoa, né? Você é meio crítico, mas assim, professor, alguém já me disse isso, mas professor, você tem que saber que o prefeito é este, que o presidente da Câmara é este. Goste ou não, o governador é aquele. Você está revoltado, mas o presidente, por enquanto, é o Temer. Essa é a realidade. Então, Maquiavel partiu desse pressuposto. Essa é a realidade. Ah, mas a economia podia ser melhor. Mas é essa economia que nós temos. O dólar está nesse valor, o euro está nesse valor. Certo? Então, a verdade efetiva das coisas. Realismo político. Para ganhar uma eleição, o que você precisa? Dinheiro. O que você precisa ter? Propaganda. Eu ouvi a defesa do atual governador de Minas Gerais, que está sendo acusado de usar lá dinheiro, caixa 2, da propaganda, né? E ele deu uma declaração muito verdadeira. Um governador não se elege sem tantos milhões de reais. Exatamente. Não se elege sem isso, sem aquilo. Não adianta falar, não é verdade. A realidade, ele disse isso lá no julgamento. Tá. Maquiavel revigora conceitos de virtude e fortuna e uma outra palavra
tudo depende da ocasião. Você não pode desperdiçar a ocasião. Vamos trabalhar isso aí. Ele abandona aqueles conceitos cristãos que fortuna eu devo descartar, um pouco de Lázaro, né? Lázaro, os pobres, os coitados, os pequenos, né? Não, fortuna não é tão ruim assim. O Maquiavel reaviva o conceito de interesse. Goste ou não goste, Maquiavel diz, nós precisamos ter interesse. Nós precisamos ter ambição. O que ele está dizendo? Os pecados capitais que a Igreja Católica medieval condenou não são tão ruins assim. Sabe? Eu vou até trabalhar na próxima aula um texto do Bernard de Mandeville chamado Fábula das Abelhas, que se todo mundo fosse virtuoso, não tinha graça. Não tem graça todo mundo virtuoso. A Fábula das Abelhas, um texto do século XVIII, do Bernard de Mandeville, fala: havia muitas imperfeições e as abelhas rezaram para Júpiter, para todo mundo ficar sensato, todo mundo ficar equilibrado, todo mundo ficar verdadeiro, todo mundo ficar honesto. Acabou a cidade, acabou as profissões, né? As pessoas nem comiam, não comiam, jejum, abstinência. Né? Na verdade, dá quase 1000 anos de diferença. 1000 anos de diferença. Tá, vamos reavivar os conceitos então. Rapidamente aqui. Ele resgata então as divindades romanas, né? A deusa Virtu, que é a deusa da energia, sabe? Um pouco do Dionísio, né? Da força, da vitalidade, da coragem de mudar, de não aceitar, do leão, né? De não aceitar, sabe? Gênio forte, porque a todo momento, você vai ver daqui a pouco, não me leve a mal, mas no texto do príncipe ele vai dizer, as pessoas boas não devem governar. Elas são fadadas ao fracasso. Maquiavel vai escrever isso, já vou chegar lá. Então ele fala, ó, habilidade, astúcia. Ó, a virtude é habilidade, qualidade do homem capacitado, que sabe dirigir, que sabe dizer não, que sabe mentir se for necessário. Nem se for para falar que não tem crise, sabe? Fortu é deixar para o acaso, a preguiça. Viu? Naturalmente as coisas vão se resolver. Não existe isso, viu? Naturalmente o meu filho vai ficar bom. Não existe isso, não. Naturalmente você vai aprender. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Isso é a fortu. Deixar o curso da história seguir. Não intervir. Não modificar. Sabe? Ficar meio imobilizado. Esperar o destino. Esperar aquela visão apocalíptica. No juízo final, tudo será resolvido. Viu? Se você for esperar o juízo final, viu? Nós estamos perdidos. Alguém tem que fazer alguma coisa. Diz Maquiavel. Maquiavel se propõe, então, a mudar esse equilíbrio da época, dando uma apimentada, dando uma melhorada na questão da virtude. Passemos, Lourdinha. Afasta-se, então, do pensamento especulativo. Ele odeia especulação. Vamos falar de coisas reais, mensuráveis. Ele abandona o discurso ético, abandona o discurso religioso, abandona a ideia do comum. Vamos pensar no comum. Não. Que Aristóteles falava da cidade, sabe? Cidade feliz. É um período de muita mudança. É um período que uma classe está assumindo o papel de protagonismo, a burguesia. É um papel que o individualismo é muito forte. É um momento que surgem novas profissões, está havendo um grande urbanismo, o consumo está pipocando, surgem os bancos, surgem juros, tá? Os judeus estão explorando pessoas, é um ambiente muito competitivo, viu? É um ambiente, a modernidade, o renascimento, a imprensa está surgindo com Johann Gutenberg, tá? Está começando a possibilidade de heresias, reformas protestantes. Então, é um ambiente cheio de pessoas com interesses muito particulares, pessoas perversas, pessoas do mal, pessoas que querem te furar o olho. Tá? É um ambiente muito nocivo, muito hostil. E outra coisa, é muito príncipe contratando mercenário para atacar ali, ganhar ali e dividir as riquezas.
Tá? Então, todo mundo está se vendendo, todo mundo está se comprando. E ele, então, quer, para resolver isso aí, tem que ser um remédio muito extremo para males muito extremos. Passemos. Ele começa a distinguir. O ideal é república, mas a realidade exige um príncipe forte. Ele não está falando de ditador. Ele não está falando de um déspota. Não está falando de um tirano. Está falando de alguém que tenha pulso, que seja forte, que proteja a sua cidade e que, se for necessário, faça maldade, minta, né? Não seja muito ético, desde que mantenha a estabilidade da sua cidade. Então, ele coloca duas possibilidades. Não estou falando de Guarapuava, não estou falando do Paraná e nem do Brasil. Qualquer interpretação sua é por livre e espontânea vontade. Mas assim, se você recebe o principado por herança, pai, avô, bisavô, metralhavô, é uma situação. Se você consegue um principado novo, você não é ninguém, não recebeu por herança, é a primeira vez que você está assumindo, é completamente diferente. Então ele faz uma separação de principados novos, inéditos, pela primeira vez, e principados que, né, por causa do rei, da dinastia, da continuidade. Passemos. Objeto da obra dele. Imagine o que ele está escrevendo. Vou convencê-los da importância da obra. Há maneiras, o livro dele é um receituário de maneiras de conquistar o poder, de manter o poder e de não perder o poder. É um negócio. É um negócio, tá? E você tem que ter muita energia, muita disposição, tá? Pode ser, então, por meio da virtude, tá? Se você deixar por meio da fortuna, do acaso, naturalmente o Brasil vai se resolver. Naturalmente o povo vai chegar ao poder. Não, naturalmente não. Existe, então, de esperar armas alheias ou o destino. Tá? Se eu sou filho de fulano, o destino vai me colocar o poder na mão, né? Se o meu avô foi, meu bisavô foi, eu também serei. Mas tem a terceira categoria de chegar ao poder, pela crueldade, pela perversidade, pelo assalto, pela guerra. Eu vou lá e mato quem está lá e assumo no lugar dele. É a terceira forma, que é a perversidade, usar da violência, das razias, dos ataques, uma coisa de bárbaro. A quarta é contar com o consentimento do povo. O povo me deve favor. É o povo que está me consentindo o poder. Gratuitamente. Porque o povo é assim, né? Ele fornece o poder gratuitamente. Em troca de nada. Só um abraço, né? Pegar uma criança no colo, sabe? Dançar com uma mulher, dar uma dentadura, um colírio, um telhado qualquer, pagar uma conta de luz. Isso é nada, né? Então é por consentimento dos cidadãos, por clientelismo, por populismo, por favor. Então, tem 4 maneiras de chegar ao poder. Vamos repetir, então? Pela disposição, pela virtude, pela energia, né? Esperar que caia no meu colo, porque a minha família, a minha dinastia, né? Por herança, por maldade, por violência, por assaltar e por consentimento da população, tá? Ele prioriza os 2 primeiros. Vamos falar então dos 2 primeiros. Muito cuidado nessa hora agora, hein? Aqueles que se instalam no poder pela vontade, pela disposição, pela primeira vez, seja um Barack Obama da vida, se bem que o Barack não foi a primeira vez, ele era senador, né? Alguém que chega assim, o novo, a grande novidade, sabe? Pode ser até, pode ser. Alguém que não era do meio, está vendo um monte de coisa errada, né? De repente um padre, um bispo, o Papa Francisco, né? Tá. Ele tem maior dificuldade de chegar, porque não é fácil chegar assim do nada. Mas ele tem que ter disposição, energia, força, tá? Não é fácil chegar, mas se ele chegar, é mais fácil dele se manter.
porque ele não tem vícios daí, tá? Ele chega e ele faz o que ele acha que deve fazer. Ele não deve pinico para ninguém. Ninguém financiou ele, sabe? Não tem aqueles aliados que ficam cobrando. Fisiologismo. Já os que se tornam príncipes, pelo acaso, que cai no colo, pela herança, né? Pela dinastia, porque é filho de tal, porque é um Bourbon, porque é um Bragança, né? Porque tem um grande sobrenome, é mais fácil chegar. Ó, olha o Maquiavel, tem mais facilidade para chegar ao poder. Cai no colo, é a vez dele. Mas é difícil se manter no poder, pois ele depende da sorte de quem o ajudou, do pai, do tio, do avô, e depende da vontade de quem o patrocinou. Ele não está ali com autonomia, me entenderam? Há uma grande diferença. Inclusive, eu estou lembrando de uma frase que é muito dita por aí, juntos somos mais fortes, que é quando as grandes forças se juntam, né? Eles chegam. Mas aí um cobra do outro, né? Um fica cobrando do outro. Mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Mais um pouco. Há aqueles que chegam pela maldade, pela brutalidade, pelo ataque, pela violência, pelo assassinato, tá? Pela crueldade. O Maquiavel separa crueldades bem praticadas e crueldades mal praticadas. As crueldades bem praticadas é fazer tudo de uma vez só. Já que é para fazer maldade, é num pacote só. Aí as pessoas são obrigadas a aceitar numa vez só. As maldades mal praticadas são aquelas que você faz aos poucos. Você vai fazendo o povo sofrer aos poucos, né? Aí gera ódio, gera raiva. Ou você faz tudo de uma vez, ou você não faz. O Maquiavel está dando um conselho. Se for para fazer maldade para a população, faça igual agora estão fazendo. Previdência de uma vez, reforma trabalhista de uma vez, tudo um pacote só. Se você for fazer daqui 3 anos, gera ódio, gera vingança, gera raiva. Esse é o conselho do Maquiavel. Se for para fazer maldade para o teu filho, faça de uma vez só. Se for para fazer maldade para alguém, faça de uma vez só. Os benefícios devem ser mostrados devagarinho. É igual o galo. Canta de manhã, canta ao meio-dia e canta à noite. Para que as pessoas fiquem saboreando, cedo, à tarde, à noite, as coisas boas que o príncipe faz. Sabe? Você nunca pode dar as coisas boas, você nunca pode dar de uma vez. Dá no primeiro semestre um pouco, no segundo semestre as pessoas estão esquecendo de você dar mais uma gotinha, no outro ano mais uma gotinha, e assim as pessoas ficam sempre esperando mais uma gotinha, tá? E assim por diante. Outra dica, se for para ofender alguém, que o príncipe é forte, virtude, ativo, cuidado para ofender as pessoas. Ofenda quem pode ser ofendido. Os impotentes, os que não podem reagir. Chute vaca morta. Que se você for ofender alguém do teu nível, faça uma ofensa muito boa, para que não haja vingança. Sabe? Olha o comentário dele. Ofender apenas os coitados, os impotentes, que não têm condições de ameaçá-lo. Caso seja necessário ofender um grandão, alguém do teu nível, do teu patamar, arrume uma ofensa bem grande, para que ele possa te temer. Né? Porque senão ele vai te enfrentar, e quando dois fortes se enfrentam, você sabe, um tem que cair, né? Às vezes pode ser ele, às vezes pode ser você. Mais do que de contraste entre um príncipe cristão e um príncipe acima ou fora da moral cristã, é mais correto falar de duas interpretações diferentes da Escritura. Erasmo olha para o Evangelho de Cristo, Maquiavel para o Deus do Antigo Testamento, o Deus amigo dos fundadores de estados e dos redentores, como Moisés, que para conduzir o povo de Israel da escravidão no Egito para a terra prometida, fez até matar. É um texto de um filósofo italiano, Maurizio Viroli, e ele tenta comparar, né? Porque as duas publicações foram simultâneas. Assim como Maquiavel publicava O Príncipe, o Erasmo de Roterdã publicava A Educação de um Príncipe Cristão. E qual é o que mais foi lido? Qual é o que mais foi notificado, né? Então, só para você perceber a repercussão, né? Então, é um texto que vai, uma leitura complementar para você levar para casa, tá?
fazer essa leitura com calma e daí amarrar algumas coisas, tá bom?